Sem perda de tempo, vamos abrir nossas Bíblias em Neemias 6, do versículo 3. O tio de alegria está aqui nesta noite para ministrar a palavra do Senhor. Desde já quero agradecer ao convite da nossa irmã Sueli, do pastor que nos confiou para ministrar a palavra do Senhor nesta noite. Neemias 6, do versículo 3, que diz assim a palavra do Senhor: Por isso enviei-lhes mensageiro com esta resposta: Estou executando um grande projeto e não posso descer. Porque para a obra, para ir encontrar-me com vocês. Amados, eu acredito que todos os irmãos, ou alguns irmãos, conhecem esta passagem de Neemias. Este versículo fala da grande obra que Deus confiou a Neemias para realizar. Mas nesta noite eu quero lhe fazer uma pergunta. Para nós construirmos uma casa ou um apartamento, o que você vai precisar? Quais são os materiais que nós iremos precisar para levantar uma casa ou um apartamento? Os materiais que nós iremos precisar são areia, cimento, brita. Iremos precisar de tijolos e água para levantar uma casa. Agora, se você não tiver nenhum desses materiais, é impossível você levantar uma casa ou um apartamento. Agora, o que Neemias precisou para concluir ou botar em andamento a obra que Deus confiou em suas mãos? O que eu e você precisa para fazer com que a obra de Deus em nossas vidas seja concluída? Eu vou explicar para você nesta noite o que Neemias precisou. A Bíblia fala que Deus, em 2 Crônicas 36, no versículo 15, que Deus usou mensageiros, profetas, para falar com os judeus, para que eles se convertessem das suas práticas. A Bíblia fala que Deus usou vários profetas para falar com os judeus. Mas diz a Bíblia que eles desprezaram os profetas do Senhor. Diz a Bíblia que eles não deram ouvido aos profetas do Senhor. A Bíblia fala que então Deus envia um rei da Babilônia, por nome de Nabucodonosor, para destruir a cidade de Jerusalém. A Bíblia fala que esse rei, chamado Nabucodonosor, agora entra na cidade de Jerusalém e começa a matar aquelas crianças, aqueles jovens. E diz a Bíblia que esse rei então não poupou nem mesmo os velhos, os idosos daquela cidade. E a Bíblia fala ainda que Nabucodonosor destruiu o muro de Jerusalém. As portas foram queimadas. E um dia Anani, vindo de Jerusalém, ele foi ao encontro de Neemias na cidade de Suzã, aonde Neemias se encontrava a serviço do rei Artaxerxes. A Bíblia fala que Neemias era copeiro do rei. Agora Neemias pergunta a Anani como estava a situação ou a cidade de Jerusalém. Anani responde a Neemias que a cidade não estava bem
e que aquelas pessoas que se encontravam naquela cidade estavam sofrendo grande desprezo, grande humilhação. Os muros daquela cidade estavam caídos e as portas daquela cidade se encontravam destruídas pelo fogo. A Bíblia fala agora que Neemias começa a se lamentar e a chorar pelo seu povo. Neemias começa agora a entristecer o seu coração, porque agora ele soube de uma notícia ruim, que o teu povo estava passando por grande sofrimento naquele lugar. Agora a Bíblia fala que Neemias começa a orar e a jejuar antes de fazer um pedido ao rei. Neemias agora vai fazer um pedido ao rei, mas antes dele fazer o pedido ao rei, ele foi falar com o Senhor. Ele começou a orar ao Senhor, e Deus agora confirma as promessas dele na vida de Neemias. A primeira coisa que você vai precisar para a obra de Deus não parar na sua vida vai ser a oração. Para você iniciar uma promessa de Deus na sua vida, você vai ter que começar a orar e a jejuar. Neemias começa agora um bom caminho. Ele ora. Agora Neemias vai servir o vinho ao rei Artaxerxes. O rei Artaxerxes tinha costume de toda vez ver Neemias alegre na sua presença. Toda vez que Neemias ia servir o vinho ao rei, ele estava sempre alegre. Mas com a notícia do seu irmão Anani, Neemias agora com o coração entristecido, ele vai servir o vinho ao rei. E o rei agora percebe que Neemias não estava bem, e ele pergunta a Neemias: o que está acontecendo com você, Neemias? Por que o seu semblante se encontra assim? Toda vez que você vem servir o vinho para mim, você está sempre alegre. Por que, Neemias, você está com um coração assim? Essa tristeza só pode ser no coração. Agora Neemias viu que o rei reconheceu a sua tristeza, e ele vira para o rei e diz dessa forma: Rei, bendito seja o Senhor. Como é que eu não poderia estar triste, com um coração magoado, se a cidade onde meu pai se encontra sepultado estão em destruída? Se a cidade em que meus pais se encontram sepultados, os muros estão caídos, destruídos pelo fogo. Como é, Senhor, que eu não poderia estar triste com essa má notícia? Agora o que Neemias, fica ligado, eu vou te falar nesta noite o que você vai precisar para colocar a obra do Senhor em andamento. O rei agora pergunta a Neemias: Neemias, o que eu posso fazer por você? Neemias fala com o rei: se for do agrado do rei, permita-me que eu vá até a cidade de Jerusalém e reconstrua a cidade e levanto aqueles muros. O rei agora concorda com Neemias. O rei agora permite que Neemias vá até aquela cidade e reconstruir aquela cidade. E agora a Bíblia me diz então que Neemias agora pede ao rei cartas de liberações para passar pelos governadores, para liberar a sua passagem. Neemias pede ao rei carta para passar para os guardas das florestas, para que o guarda libere madeiras para Neemias colocar a porta em lugar. Neemias agora vai adiante da cidade de Jerusalém. E diz a Bíblia que quando Neemias chega naquela cidade, ele ficou por 3 dias naquela cidade. Ele começou a rodear aquela cidade. Depois de começou a olhar os muros que estavam caídos, as portas que estavam queimadas pelo fogo. Agora Neemias não tinha dito nada para ninguém a respeito do que Deus tinha colocado no coração dele a fazer. Agora a Bíblia fala que Neemias agora revela o que Deus tinha colocado no coração dele para fazer naquela cidade. E aqueles homens agora começam
começa a rodear aquela cidade com Neemias. Neemias agora diz e vira para aqueles homens: olha como está a cidade de Jerusalém, olha como estão as portas, estão destruídas pelo fogo. Vamos reconstruir esta cidade novamente. E diz a Bíblia que lá no capítulo 3, Neemias e aqueles homens agora criam ânimo e coragem. Para a sua obra não parar, é necessário que você tenha ânimo e coragem para iniciar a obra do Senhor. A Bíblia fala então que aqueles homens começaram a obra em Jerusalém. Eles começaram a levantar os muros. Mas só que surgiu dois homens chamados Sanbalate e Tobias, que levantaram contra a vida de Neemias quando eles soubem do propósito de Deus na vida de Neemias para reconstruir aquela cidade. Sanbalate e Tobias, usados pelo Satanás, agora vira para Neemias e diz a Neemias: por que você veio até a cidade de Jerusalém para reconstruir os muros que foram caídos pelo rei? Você está rebelando contra o rei, porque se o rei derrubou o muro, você não tem que levantar o muro. Mas diz a Bíblia que Neemias não se intimidou, ele não deu a voz a Sanbalate e Tobias. Outra coisa que você vai precisar para a obra de Deus não parar na sua vida é não se intimidar pela voz do inimigo que vem para tentar parar a obra de Deus na sua vida. Outra coisa que me chamou a atenção na vida de Neemias, agora eles começam a trabalhar para levantar, para reconstruir o muro, para reconstruir a cidade que estava destruída. Agora, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que agora Neemias ele influencia pessoas para trabalhar no muro. Neemias não levantou o muro de Jerusalém sozinho. Várias pessoas ajudou a Neemias reconstruir a cidade de Jerusalém. O que eu quero dizer para você nesta noite, que Deus te chamou para ser influente. Deus não te chamou para ser influenciado. Nesses últimos dias, o que nós temos visto, pessoas sendo influenciadas pelo mundo. O mundo tem te tirado da presença de Deus, tem atrasado a obra de Deus na sua vida. Mas Neemias, com a sua influência, ele conseguiu fazer com que outros trabalhadores trabalhassem na reconstrução da cidade. Outra coisa que você vai precisar para a obra de Deus não parar na sua vida. A Bíblia fala que agora Sanbalate, mais uma vez, Tobias, tenta mais uma vez parar a obra de Deus na vida de Neemias. Sanbalate e Tobias agora começam a tramar planos para destruir a vida de Neemias. Eles começaram a dizer, falando assim: será que Neemias vai conseguir reconstruir este muro? Será que eles vão conseguir reconstruir? Será que eles vão conseguir restituir pedras no meio deste monte de entulhos? Mas isso não fez com que Neemias parasse, porque Neemias teve o foco, teve dedicação para a obra de Deus não parar na sua vida. É necessário que você tenha foco e dedicação para a obra de Deus ir adiante. Outra coisa que você vai precisar para a obra de Deus não parar na sua vida. Sanbalate e Tobias então começou a falar: eles estão construindo a cidade. Quando eles menos esperar, nós vamos estar no meio deles e vamos acabar com eles. Nós iremos matá-los para eles não terminar esta obra. Agora, Neemias fica sabendo dos planos do inimigo de Sanbalate e Tobias. Agora ele começa a montar uma guarda para ficar na vigilância, para ficar pronto ao ataque, porque ele já estava sabendo que Sanbalate e Tobias a qualquer momento ia tentar algo. Então a Bíblia fala que Neemias estava pronto,
estava preparado. Eu quero dizer para você, na obra de Deus você tem que estar preparado, porque o inimigo vai tentar contra a sua vida, mas se você estiver preparado, nenhum mal vai te atingir. Mas algo que me chama a atenção nesta passagem de Neemias, o muro estava pronto, estava quase pronto. Agora os trabalhadores começaram a desanimar. Eles começaram a pensar: nós não vamos aguentar, o serviço está muito, nós o que iremos fazer? Nós não vamos aguentar, Neemias, terminar de construir este muro. Outra coisa, para a obra de Deus não parar na sua vida, você tem que ter ânimo e não pode desanimar. Aleluia. Eu não sei como está a sua vida nesta noite. Você que entrou aqui neste lugar está com a obra parada, porque Sanbalat e Tobias têm levantado contra a sua vida para parar a obra do Senhor. Mas eu quero te dizer algo, que quem te chamou foi Deus, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir as promessas dele em sua vida. Ainda que levante Sanbalat e Tobias na sua vida, eles vão cair por terra, porque foi Deus que te chamou. Talvez existam pessoas aqui neste lugar que não têm tido mais forças para orar ou para louvar ao Senhor. Talvez existam pessoas neste lugar que a obra de Deus estacionou, parou. Eu quero te dizer que Deus não te chamou para ficar sentado neste banco. Deus te chamou para uma grande obra, e esta obra não pode parar. Aleluias. Deus te chamou para uma grande obra, e esta obra não pode parar. Se Neemias tivesse dado ouvido a Sanbalat e Tobias, ele não iria conseguir levantar aqueles muros de Jerusalém. Ele não ia conseguir reconstruir aquela cidade. Mas quem estava com Neemias era Deus. E quem está com você é Deus. Você vai conseguir. A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Porque quem te prometeu não foi eu, não foi o homem, foi Jesus de Nazaré. E se Ele prometeu, vai se cumprir na sua vida. Aleluia. Quando o homem promete, não precisamos acreditar quando o homem promete. Mas se Deus cumpriu a promessa dele, a sua vida vai se cumprir. Se Deus falou que você ia louvar, você vai louvar. Se Deus falou que ia te levar nos quatro cantos desta terra para pregar, Ele vai pregar, você vai pregar. Se Deus te chamou, está chamado. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Eu quero dizer para você que Deus estava operando na vida de Neemias, porque senão Sanbalat e Tobias tinham parado a obra. Deus estava com Neemias. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus está com você. Deus está com você na sua caminhada. Ei, eu quero dizer para você, não é hora de parar, não é hora de desanimar, é hora de prosseguir avante, porque Deus vai te honrar nesta terra, Deus vai te exaltar, queira o inimigo ou não, mas Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer um apelo nesta noite. Eu quero te convidar aqui na frente.
Você que tem estacionado, você que tem deixado a obra de Deus parar na sua vida, a voz do inimigo tem te parado, você não tem tido forças para orar, para louvar, você não tem tido forças para bater o joelho no chão. Nesta noite eu quero dizer para você que Deus vai restituir as promessas dele na sua vida. Eu quero te chamar na frente, você que puder aqui na frente. Eu estarei louvando o Senhor com o hino. E você vai ter a liberdade de vir aqui à frente. Eu vou estar louvando por você. Você que talvez se encontre afastado dos caminhos do Senhor, eu quero te convidar aqui na frente também. Porque Deus também tem uma obra na sua vida. Ou você que nunca aceitou Jesus, eu quero te dizer que Deus tem promessas na sua vida e vai se cumprir. Queira o inimigo ou não, vai se cumprir a promessa de Deus na sua vida. Eu te convido a se colocar de pé. Eu estarei louvando ao Senhor e você vai ter a liberdade de vir até na frente. Eu estarei orando por você. Diácono Marconi, eu não tenho mais forças para orar. O inimigo me parou. Eu quero dizer para você que nesta noite o Senhor vai te levantar. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. Deus nunca falha e nunca falha. A luta é tão grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Deus tremendo, levante os seus olhos e veja o sol.